Deus, Ele vai a cada momento falando nos nossos corações. E aí eu queria que vocês voltassem comigo novamente no Salmo 23. O Salmo 23, ele traz uma coisa incrível, né? O quanto é bom a gente ter o Senhor como nosso pastor. E ele está falando de um momento bom. A gente começou no louvor falando sobre Deus tirar o medo e tirar de nós essa coisa que faz a gente pedir sempre que os outros façam por nós, sempre que os outros vejam por nós, sempre que os outros peçam por nós, sempre que os outros até cheguem diante de Deus por nós. Oh, intercede por mim, ora por mim, faz por mim, vive por mim. Porque a gente se acostumou a ter as bênçãos. Só que a verdadeira mulher de Deus, o verdadeiro homem de Deus, ele precisa se acostumar com o seu Senhor e não com as bênçãos. Davi canta esse salmo no momento de muita alegria. E ele diz: oh, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele tinha uma certeza: nada vai me faltar. E nada vai me faltar agora, não. Nada vai me faltar no futuro, não. Nada me faltou ontem, não. Nada me faltará em todos os instantes. Nada me faltará. Porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É uma certeza, é algo bem forte. E aí ele fala dos deleites dele em Deus. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele diz tudo isso que ele tem vivenciado como rei em Deus, vencendo todas as batalhas, sendo admirado inclusive por seus inimigos. Mas ele traz uma certeza logo depois, e que eu quero que vocês fixem nela. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de um seriado que eu gostava muito de assistir. Hoje já não assisto mais, porque eu acho que eu já assisti tanto que quando está passando eu acho que eu já assisti e fica muito repetitivo. Que era do Chaves. Tinha umas coisas que eram muito interessantes. Quando eu vejo Davi dizer assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, eu me imaginava a Chiquinha vindo, olhando o nhonho, estava com um docinho lambendo, todo colorido, e ela parava, olhava para o doce dele, e aí tirava a mão das costas, tinha um doce 2 vezes maiores, e ela começava a lamber, e de repente para o nhonho, o doce dele já não tinha mais valor, porque o doce da Chiquinha era maior. E quando eu vejo Davi dizendo assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, Senhor, olha,
Mostra para os meus inimigos o quanto tu é comigo, para eles olharem e eles ficarem, nossa, o meu doce é até bom, mas olha o doce dele. E aí, Nhonho começa a não querer mais se interessar pelo doce dele e dizer, Chiquinha, deixa eu provar do seu. Ela, não, esse é meu. Eu vejo Davi como essa criança que fala, olha, como meu pai me dá coisas melhores. E aqueles inimigos olham e falam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É isso que Davi quis dizer aqui, olha, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Senhor, mostra para eles quem tu és na minha vida. Mas isso não tira deles um versículo anterior. E ainda que eu andasse pelos vales da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Porque a tua vara, aquilo que me corrige, e o teu cajado, a tua autoridade está comigo. Davi sabia quem era Deus na vida dele. Davi sabia que ele não era ninguém ao ponto de ser nem considerado filho, porque Jessé, quando trouxe os filhos, não trouxe a ele. Mas ele sabia que era Deus na vida dele. Ele falou, olha, tem um, tá lá, tá no pasto, e nada acontece nessa mesa sem que ele esteja aqui. Davi começou a conhecer Deus. E não foi na fartura, foi sendo um pastor de ovelhas. Enquanto todos eram muito exaltados, ele era tão escondido que nem o pai lembrava. Meu Deus. Ah, tem um, o pequenininho que está lá cuidando das ovelhas. Mas ele é aquele ali, tem certeza? Às vezes você está ralando, cuidando com todas as dificuldades, e todos estão dizendo para você, aquele ali, tem certeza? E Deus só está preparando o teu coração. E eu fiz essa introdução porque eu quero convidar vocês para irem comigo em Marcos 4:35. E é interessante porque domingo passado a minha esposa também entrou na palavra, e hoje ela já veio trazendo a palavra e falou, ninguém merece. Mas amém, é só confirmação. É só confirmação. Merece não? Claro que eu mereço tudo, graças a Deus. Marcos 4, do versículo 35 ao versículo 41. Atentem para essa leitura. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia d'água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Eu cresci ouvindo que Jesus fez isso porque ele era o Filho de Deus. Porque ele era o Deus encarnado. E eu discordo. Jesus fez aquilo porque ele tinha intimidade com Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isaías diz que ele abriu mão de ser Deus para estar entre nós. João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele abdicou do poder de ser Deus e tomou a forma humana. A palavra de Deus diz isso. Então Jesus não estava no barco como Deus.
Jesus estava no barco como um homem, filho de Deus, feito pelo homem. Um homem perfeito, sim, porque tinha intimidade com Deus. Então o Jesus que fez o mar se calar não era o Jesus Deus, era o Jesus que abriu mão de ser Deus para estar conosco, para mostrar para a gente como é ser filho de Deus, para vivenciar esse ser filho de Deus. E aí, vivenciar o ser filho de Deus vai exigir uma coisa de você: você se perguntar o que fazer quando o lugar que você está não são pastos verdejantes. O que você faz quando o lugar que você está não são de pastos verdejantes? O que faz quando o lugar que você está é de tempestade, é de vento, é de situação de praticamente morte chegando à tua porta? Porque isso que você faz é que diz quem você é em Deus. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Quando você tem intimidade com Deus, você sabe que não é uma tempestade que vai te perecer, vai fazer você perecer, porque você sabe o que Deus tem para a tua vida, e você sabe que nada vai mudar aquilo que Ele determinou para a tua vida, a não ser o teu coração, a não ser a tua atitude. A tua atitude pode mudar o plano de Deus, a tua atitude, porque Ele respeita a tua atitude, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Fora isso, nada. Jesus sabia: eu vim para uma função, eu tenho uma obra a ser feita, e nada que possa surgir vai impedir essa obra de ser feita, a não ser a minha intervenção sobre a vontade de Deus. Então Jesus sabia que aquela tempestade não iria matá-lo, porque ele sabia qual era o propósito de Deus para a vida dele, qual era o propósito da vida dele em Deus. E eu te pergunto também nessa manhã: você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Você sabe qual é o propósito da tua vida em Deus? Porque se você não sabe, procura saber. Deus tem uma palavra que foi liberada para você. Olha, no ventre da tua mãe, Deus tem uma palavra para você. Você ainda estava lá. Ninguém nem sabia teu nome, ninguém sabia nem que sexo você tinha, ninguém nem sabia se você viria menino ou menina, ninguém sabia nada sobre você, ninguém sabe se o teu sexo era masculino ou feminino, se você teria intimidade ou não, se você casaria, se você cresceria, ninguém sabia nada, mas Deus sabia, porque já tinha um plano. Ele fala que te conhece desde o ventre da tua mãe. Aleluia. Mas e você? Você sabe o plano de Deus para a tua vida? Você sabe como é a tua vida dentro do plano de Deus? Porque se você não sabe, a tempestade vai te dar medo e fazer você murmurar e dizer: Deus, não te importa que eu pereça? Agora, quando você sabe, e sabe que mesmo vindo a morte sobre a tua vida, essa morte vai ser manifesta, vai ser objeto para manifestar o reino de Deus, você dizer: opa, morrer para mim é ganho, como Paulo falou. Porque Paulo sabia que ele só morreria no momento em que se cumprisse tudo que Deus tinha para a vida dele. E aí ele sabia: opa, está vindo a morte, mas essa morte é ganho. Se a situação de morte, se a situação de tempestade te gera desespero, é porque duas coisas aconteceram. Uma, não é o objeto
pelo qual Deus planejou para a tua vida. E a segunda, você não sabe o que Deus planejou para a tua vida. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Vamos na outra tradução, quero que vocês leiam comigo. Ele diz assim: E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A gente passou o ano de 2021 de muitas tribulações. E por muitas vezes a gente gritou: Senhor, tem misericórdia de nós. Porque a gente demorou a entender que aquelas provações trariam para nós peso de glória. E aí muitas vezes Deus traz para você provações que trariam para você peso de glória, mas você se desespera tanto que chega para Deus e diz: Senhor, não te importas que nós pereçamos? E Deus tem que intervir sobre a tempestade que traria para você peso de glória, porque você continua tímido e sem fé. E Deus está te chamando essa manhã para andar em fé e de forma intrépida, de forma de postura, sabendo quem é você em Deus. Está machucando, está doendo, está te jogando água, está mostrando que você vai afundar, mas você sabe quem é você em Deus. Aí trará para você peso de glória. Mas se você não sabe quem é você em Deus, você vai murmurar, chorar e dizer: Por que só comigo, Senhor? Aí ele vem e manda acalmar o mar. Ele manda se calar o vento. E você vai dizer: Quem é esse que acalma o mar e o vento? É aquele que trouxe o vento e o mar para trazer para você peso de glória, mas que você foi tímido e você não teve fé suficiente para acreditar que tem uma palavra liberada sobre a tua vida. E quando você não acredita que tem uma palavra liberada sobre a tua vida, você impede todos os processos de tribulação e provação que vem para trazer para a sua vida peso de glória. E aí você fica vivendo de migalhas embaixo de uma mesa, quando que Deus te chamou para preparar para você uma mesa perante os teus inimigos, para ungir a tua cabeça até que o teu cálice transborde, para entender exatamente o que Davi entendeu, para entender que mesmo andando no vale da sombra da morte, você não deveria temer, porque o Senhor está contigo. A vara e o cajado, a correção e a autoridade do Senhor estava sobre a tua vida. Mas se você não entende, Deus precisa parar, porque Ele sabe que vai ser objeto de morte para você se for continuado. E você segue a tua vida de forma medíocre. Eu estava falando com minha esposa essa semana. Nós colocamos quase 50 ovos para chocar. E a gente percebeu que desses 50, 30 pintinhos nasceram muito felizes. Os demais, alguns se desenvolveram muito bem dentro dos ovos, mas não romperam a casca. E outros sequer se desenvolveram. E a gente estava falando, meditando, porque tudo a gente traz para a palavra de Deus, tudo a gente traz sobre a experiência da nossa vida. Dá muita tristeza ver que passou 21 dias e aquele pintinho lindo não conseguiu romper a casca. Alguns a gente tentou rompendo a casca e eles não saíram. Outros a gente rompeu a casca por eles e eles saíram. Eu falei assim: amor, a gente tem vivido numa situação de tanta religiosidade. Essa casca que nos protege, chamada religião, elas muitas vezes impedem que a gente nasça em Deus.
Elas outras vezes deixam que a gente nasça em Deus, mas a gente fica com tanto medo de saber o que tem lá fora, que a gente não consegue quebrar a casca e morre dentro desse processo religioso. E somente os que tiveram força para quebrar a casca, que não é nada fácil, é cálcio puro, é pedra, quebrar a casca, romper as estruturas religiosas, experimentar as coisas em Deus, realmente nasceram. Os outros vivenciaram uma situação de construção, mas não nasceram. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba no meu lugar. E a gente se esconde nessa estrutura religiosa, e fica ali. Só que chega um momento que a gente não cabe mais lá. E se a gente não tiver a coragem de romper a casca, a gente morre lá dentro. E a gente vê isso ali, aqueles pintinhos lindos, mas não nasceram. E não nasceram porque ficaram com medo de romper a estrutura religiosa. Por que eu vou passar por essa se eu tenho um mestre? Eu grito logo pelo mestre. Jesus estava dormindo tranquilo porque ele sabia quem era ele em Deus. Os apóstolos não estavam tranquilos porque eles não sabiam quem eram eles em Deus, apesar de caminhar com Jesus. E hoje na igreja, o que mais tem é gente caminhando com Jesus, mas quando vem um vento e a tempestade, não sabem quem são em Deus. E correm, e gritam: Senhor, foi para isso que tu me salvou? Foi para isso que eu vim ser crente? Foi para isso que eu aceitei Jesus? Para os meus amigos rirem de mim, porque tinham outros barcos, mas a Bíblia não diz que os outros barcos foram afetados. Aqueles barcos estavam assistindo o teu desespero. E viram a manifestação de Deus através de Jesus, mas não através da tua vida, porque você barrou. Porque se você não tivesse barrado, eles teriam visto a manifestação de Deus através de você. E a gente briga: Senhor, quando o que a gente deveria dizer era: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Como disse Davi, eles não teriam escutado de Jesus, porque sois tão tímidos e ainda não tendes fé. E a palavra de Deus diz: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o mar lhe obedece? Até o vento e o mar lhe obedecem. Andavam com Jesus e não sabiam quem era Jesus. A gente conhece um monte de gente que anda com Jesus e não sabe quem é Jesus. A gente muitas das vezes anda com Jesus e não sabe quem é Jesus em nossas vidas, porque a gente anda em timidez e em falta de fé. E a palavra que tem sido liberada em nossos corações esse ano é: pela fé, em fé, andando em fé, vivendo em fé. E é a fé que move a mão de Deus. É a fé que move a mão de Deus. É a intrepidez, é a falta de timidez, é a falta de vergonha no andar, é que move a mão de Deus. O que você faz? Quem é você? O que fazer quando o lugar que você está não são pastos verdejantes? É crer, confiar, agir com intrepidez, tendo fé que o Senhor é Deus, ou pedir e reclamar, murmurar? Não te importa que pereçamos, Senhor?
Ou a gente vai dizer, mas está vindo a morte. Opa, se a morte vier, a morte para mim é ganho. Como diz Paulo. Ouvindo as pedras te apedrejando, você conseguir abrir os olhos e ver o reino de Deus. Como viu Estevão. Ou as correntes te prendendo e você todo marcado e lanhado de tanto apanhar e de tortura, preso, você conseguir louvar ao Senhor e saber que Ele é contigo. Te ensinaram errado. Você precisa aprender a regozijar-se no Senhor, dos pastos verdejantes, sim. Mas quando chegar ao vale da sombra da morte, você também precisa ter coragem para dizer: a vara e o cajado do Senhor me consolam. Me consolam. Tiram de mim todo temor, tiram de mim toda dor, porque consolar é tirar a dor. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Foi só o que Jesus perguntou para eles. Por que vocês estão vendo eu fazer tudo? Vocês estão vendo tudo que eu tenho feito. Cegos vendo, coxos se levantando e andando normalmente, mortos sendo ressuscitados, endemoniados sendo libertos, e ainda assim vocês não têm fé. Jesus disse, vocês acabaram de impedir que essa tribulação, essa tempestade gerasse em vocês tremendo peso de glória. Falta de intimidade em Deus. Falta de intimidade em Deus. Lucas 8. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro bando do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu Jesus, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegaram-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram-se, e fez-se bonança. E disse: onde está a vossa fé? Toda vez que você estiver em desespero, tremendo desespero, Deus vai agir. Mas a pergunta que Ele vai fazer para você é: aonde está a sua fé? Por que foi necessário vocês me despertarem? Por que foi necessário vocês virem em desespero até mim? Quando tudo que vocês poderiam fazer era só usar a fé. Porque se vocês soubessem quem sou eu, e se vocês soubessem quem é vocês em mim, se vocês soubessem o meu plano para a vida de vocês, e se vocês soubessem como é a vida de vocês em mim, vocês não fariam o que vocês fizeram. Lucas 8, 25, e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eu pergunto para você, novamente: o que você faz? O que você faz quando o lugar que você está não são pastos verdejantes? Isso diz muito sobre quem é você em Deus.
E eu te chamo nessa manhã a nunca mais olhar para as tribulações como um lugar de vergonha. A nunca mais olhar para situações difíceis, se você está com uma vida em Deus, como um lugar que não seja o lugar em que Deus te colocou, para que sobre a tua vida venha peso de glória através dele. E isso eu digo para você e digo para mim, porque muitas vezes também vem situações. Porque você pode dizer, ah, pastor, para você é muito fácil, você é pastor. Não. Porque a palavra de Deus diz que na medida do que é dado é cobrado. Então, todas as coisas que você pede em Deus, você precisa olhar e dizer, opa, eu estou pedindo isso para Deus, mas qual a minha estrutura nesse processo? Porque na medida do que você pede para Deus, vem cobrança também para a tua vida. Mas olha, nenhuma dessas cobranças são maiores do que o peso de glória que vem. Então, quando acontecer uma situação, olhe para ela como o lugar da manifestação de Deus na tua vida. Não olhe para esse lugar como desespero, ter que ouvir novamente aonde está a vossa fé. Por que você continua tímido? Aonde está a vossa fé? É a fé que move a mão de Deus, então é a fé que é o que nos estrutura em Deus. É acreditar. E acreditar de forma muito cega mesmo. Porque são coisas que a gente não viu. A palavra de Deus diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para nós. E aí você tem que ter fé. Porque é ela que move a mão de Deus. E ela vem com dificuldades, ela vem com provações. Ela vem com estruturações que vão fazer você ser testado o tempo inteiro. Guarda o teu coração. Deixa o desespero de lado. E segue. E seja como Davi. Ainda que eu ande por o vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Entendam que tanto a correção quanto a autoridade de Deus estão o tempo inteiro, por mais difícil que pareça a tua vida, elas estão para trazer para você tremendo peso de glória. Porque essa leve e momentânea tribulação trará para você peso de glória, a palavra de Deus liberada. Só é necessário que você tenha fé. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graça porque a tua palavra, ela vem sobre nossas vidas e gera em nosso coração como um bálsamo sobre as feridas, Senhor, que a gente tem carregado. Nos ensina, Senhor, a jogar fora a timidez, porque a tua palavra diz que tu não nos deu espírito de timidez, mas de força, de amor e de prudência. Nos ensina, Senhor, a vivermos a prudência, de olhar para a tempestade e entender que nela não está a morte, que traz temor sobre nossas vidas, mas nela está a preparação para enxergarmos cada vez mais o teu amor e a tua vontade sobre nossas vidas. Oh Pai, trabalha o nosso coração, Senhor. Trabalha o nosso coração. Nós vimos aqui no momento do louvor, Senhor, que uma situação que preserva a unção sobre nossas vidas é o caráter. O caráter, ele preserva a unção, então nos dá, Senhor, um caráter de homens e mulheres valorosos em Ti, Senhor.
de homens e mulheres, Senhor, sem timidez e com fé. Coloca em nós, Senhor, um caráter de homens e mulheres de fé, intrépidos, capazes de fazer, não importando qual, se é um campo verdejante ou se é um vale de sombra da morte. A gente entender, Pai, que a tua vara e o teu cajado estão nos conduzindo e nos consolando. Entender que nós temos o teu Espírito, e que foi o teu Espírito que nos guia e nos faz lembrar de todas as coisas, que nos consola, que nos mostra o que é certo e o que é errado. Que nós temos, Senhor, o sangue do teu Filho sobre nossas vidas, que nos torna puros para estarmos diante de tua presença. Que nós participamos, Senhor, do corpo do teu Filho, e por isso nós temos acesso diante de tua presença e nos tornamos filhos teus, e temos autoridade sobre as situações adversas. Não para crescermos nós mesmos, mas para fazermos grande cada vez mais o teu nome, que outros conheçam e venham a ti. Como está escrito na tua palavra, e os povos verão e virão aprender a tua lei, porque é a tua justiça que precisa governar sobre esse mundo, Senhor. E ela só faz se nós, aqueles a quem tu trouxe, Senhor, tivermos uma postura de intrepidez no lugar da timidez, e de fé no lugar da falta de fé. Então alimenta os nossos corações, Senhor, muda o nosso caráter, transforma o nosso ser e nos faz sermos exatamente aquilo que tu planejou que seríamos. Não deixe que a gente dê ouvido para o barulho do vento, não deixe, Senhor, que a gente dê ouvido para o temor que é o movimento das ondas gere em nós, mas que a gente possa saber todos os dias quem é o Deus que direciona as nossas vidas, e que existe uma palavra e que ela não muda se nós não mudarmos. Então, Deus, nos transforma em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.